Alô, impactantes, um grande abraço a vocês, nossos amigos impactantes, e a toda Alagoas querida. E a você que está participando de mais uma aula. Que novidade, hein? Quem diria, né? Direto da Alemanha para o impacto. Nós vamos resolver duas questões de atualidades, falando do Muro de Berlim, do comunismo, do socialismo. Antes, deixe-me contar um pouco da história da Alemanha, que se confunde com a história da própria Europa. A Alemanha que foi fundada sob colinas, já no Sacro Império Germânico, invadida por bárbaros, que inclusive a própria Alemanha era dominada também pelo Império Romano. Aliás, o idioma que nós falamos, o português, é devido a essas invasões. O latim, que era falado pelos romanos, e as línguas da Baviera, da Renânia, enfim, quando os saxões e os bretões chegaram aqui também na Alemanha. Aliás, também a história da Alemanha se confunde com a história da Europa, como eu já disse anteriormente. Hoje, a Alemanha moderníssima é a primeira, maior e melhor economia da Europa. De tudo isso que eu tenho falado para vocês, os meus alunos, durante todo o ano, e todos os professores também de história. Estamos saindo dos livros hoje e estamos no local. Berlim, uma cidade com mais de 3,5 milhões de habitantes. Inclusive, para se ter uma ideia da dimensão do que é Berlim, caberiam 4 Madrids, capitais da Espanha, dentro da própria cidade de Berlim, que na Segunda Guerra Mundial foi totalmente arrasada. Mais de 89% dos prédios foram destruídos e bombardeados. Foi aqui também uma das sedes do Reichstag, que Hitler fundou também no Terceiro Reich para poder comandar suas tropas. E depois que as tropas chegaram, os aliados, a várias regiões e cercaram a Alemanha, Berlim não foi perdoado. Muitos fugiram, muitos morreram e muitos judeus foram libertados. Atrás, acompanha o portão de Brandemburgo, que as vitórias eram celebradas desde sua construção após o Sacro Império Germânico. Depois, na invasão franco-prussiana, essas vitórias continuaram a ser celebradas. Na invasão da França por Napoleão Bonaparte, e aí os prussianos derrotaram os francos, os franceses, e comemoraram diante desse portão. Lamentavelmente, os nazistas também comemoravam em muito, desfilando em carro aberto, impecavelmente, fazendo nas situações, sendo vistoriados pelo Adolf Hitler, o Führer, aqui na Alemanha. Falando um pouco dessa história, atrás do portão de Brandemburgo está onde passava o Muro de Berlim, que em 1961 dividiu as duas Alemanhas, em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Alemanha Oriental comunista e Alemanha Ocidental capitalista. Vamos às questões. Agora que a Alemanha já está unificada, o Muro de Berlim, que caiu em novembro, a partir desse mês, né, que nós estamos vivendo, em 1989. Desde 1961 e foi cair apenas em 1989, e com ele parte do socialismo e também um mundo comunista. Por isso que democraticamente hoje estamos aqui nas embaixadas, né? Estamos entre as embaixadas. Do nosso lado direito, a embaixada dos Estados Unidos, do nosso lado esquerdo, a embaixada japonesa. Mas vamos resolver as questões, que é o que nos interessa, começando pela primeira questão, que vai justamente nos dizer o seguinte. Coloquei aí para vocês um contexto histórico da questão, que diz assim: a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, instaurou-se um novo mundo baseado em novas relações econômicas e geopolíticas, que não mais trazia a marca da divisão leste-oeste e nem mais um novo confronto entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Essa questão caiu no Enem do ano retrasado, portanto há 3 anos, e ela pede o seguinte: a globalização mobilizada pela eliminação do obstáculo socialista representado pelo Muro de Berlim passou a empreender novos estímulos como: qual letra você marcaria? Letra A, letra B, a letra C, a letra D ou a letra E?
Parando para pensar um pouco, falando nesse contexto, depois que a Alemanha foi unificada, ela foi dividida em 4 regiões, em 4 partes. A parte do norte ficou com a Rússia, portanto os aliados, a parte leste ficou com a França, a parte oeste ficou com os Estados Unidos e a parte sul ficou com a Inglaterra. Portanto, não só perdeu a guerra a Alemanha, como foi humilhada psicologicamente e fisicamente. Você não marcaria, evidentemente, a letra A, que diz fechamento das fronteiras nacionais ao capital especulativo, o investimento maciço na indústria e a proteção do emprego. Capital especulativo não mais, depois dessa questão será feita, já que a Alemanha foi novamente separada por um muro e o capitalismo na democracia imperou. Então a letra A é falsa. A letra B diz o seguinte: fortalecimento do estado de bem-estar, o desenvolvimento de políticas públicas e a intensificação de barreiras protecionistas. Ou seja, quando ele fala do estado de bem-estar, ele fala apenas em uma unificação. E isso não era possível pela divisão do Muro de Berlim. Então a questão também está falsa. Você vai marcar a letra C, que fala a formação dos blocos econômicos supranacionais, a busca do Estado mínimo e eliminação dos protecionismos. É esse Estado mínimo que vai dar origem, consequentemente, aos Estados-nações. Esses Estados-nações, né, que são os países que regem, que são os países desenvolvidos, e eles vão, consequentemente, reger os países emergentes. Claro, usufruindo das suas matérias-primas e das suas mão de obras. Ou seja, você vai marcar a letra C. Na letra D, formação de blocos regionais e intensificação da produção industrial e uma forte barreira ao capital especulativo. Se você não pode marcar a letra A, que fala do capital especulativo, que eu já expliquei, você também não poderá marcar a letra D. E finalmente a letra E, criação da moeda única globalizada, fortalecimento padrão ouro e ampliação do papel do Estado protecionista. Isso só veio ser criado, né, há 2 décadas passadas, né? E aí a unificação do euro ainda é recente. Isso não foi possível, até porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois que caiu o Muro de Berlim, mesmo com a Guerra Fria não acontecendo mais, se nota que o mundo não era mais bipolar, mas que os Estados-nações, nessa forma de poder, eles continuaram dominando o mundo. Portanto, nessa questão, você vai marcar letra C, que é a questão correta, e você vai poder pensar, já que você está marcando aí. E agora, quem é a Alemanha? O que é a Alemanha? A Alemanha é um país da Europa, juntamente com a França, que é um país rico, é um país totalmente diferente dos outros países, muito organizado, aqui tudo funciona. Daqui a pouco, a segunda questão que nós vamos continuar a falar aqui, direto da Alemanha. Muito bem, agora vamos resolver a segunda questão. Essa segunda questão, ela fala ainda do socialismo real. Ela pede o seguinte: o ano de 1989 representou o ápice da crise do socialismo real. Considerando-se os desdobramentos dos acontecimentos desse ano, podemos inferir. Essa é uma questão que está se referindo a 1989, a queda do Muro de Berlim. Na nossa primeira parte, eu falei, ali atrás do portão de Brandemburgo passa o famoso Muro de Berlim. Aliás, que teve 66,5 quilômetros e meio, onde foi construído. Quem tentasse sair da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, ou ficava preso no arame farpado, ou era morto, metralhado, fuzilado, ou era devorado pelos cães que ficavam sem ser alimentados, que eles faziam até pista para corrida de cães. Hoje isso não existe mais, até porque parte do muro ainda está de pé. Apenas 9 quilômetros por toda a Alemanha, já que a cortina de ferro que vocês estão vendo aí na primeira questão é uma linha imaginária que dividiu a Europa. Já o Muro de Berlim, um muro real, que dividiu o mundo capitalista e socialista na Alemanha, dentro da Alemanha. E nessa mesma segunda questão, ela pede, considerando-se os desdobramentos dos acontecimentos desse ano, podemos inferir. Letra A,
Na Alemanha, apesar da queda do Muro de Berlim, a reunificação foi adiada em razão do enorme desequilíbrio econômico e social entre as regiões oriental e ocidental. Ao desequilíbrio econômico, caiu o Muro de Berlim. Obviamente, havia um desequilíbrio econômico. A Alemanha Oriental não era a mesma economia da Alemanha Ocidental, mas ele está falando o seguinte: a reunificação foi adiada, não, foi imediatamente. Exatamente quando caiu o muro, 3 personagens foram fundamentais para decidir o destino da própria Alemanha. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, outro russo, na época soviético, Joseph Stalin, o homem de aço, e uma terceira figura foi fundamental, o presidente dos Estados Unidos. Por isso que nós estamos falando ao lado da embaixada norte-americana e em frente, quase que o muro de Brandemburgo. O presidente Roosevelt, na época, era o presidente dos Estados Unidos. Essa questão está falsa. A unificação aconteceu imediatamente. Letra B. Na China se iniciou um processo de reforma do Estado que possibilitou a democratização das estruturas e o poder pela adoção do pluripartidarismo, de eleições livres e da abertura da imprensa. Não tem aquela questão para encher linguiça? É essa aqui. Tem nada a ver, o Muro de Berlim com a China, até porque nós estamos falando de outro assunto. Nessa época, a China ainda era economia de mercado fechada. E você vai marcar a letra C. Na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia e na Romênia, lembrando que a Tchecoslováquia hoje é a República Tcheca. Os governos foram derrubados e reformas políticas e econômicas liberalizantes começaram a ser adotadas. Marque aí, letra C. Por que não pode ser a letra D? Na Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, na Hungria e na Romênia, se iniciaram movimentos de reforma do Estado em direção à construção de um novo socialismo, mais humanista e pluralista. Ou seja, piada, essa questão aí do socialismo, seus líderes não deram isso para o povo, pelo contrário, ficaram ricos. Stalin ficou rico, Fidel Castro também ficou rico, ou seja, esse regime no papel seria lindo, mas os seus praticantes, os seus líderes não o fizeram. E finalmente a letra E. Na Alemanha Ocidental, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental se unificaram, mas devido ao avanço capitalista foram impedidas de se relacionar e de se integrar a qualquer tipo de bloco emergente. Pelo contrário, na divisão, os 3 que estavam aí, que decidiram a parada para a Alemanha, que eu já citei, o Stalin, o Roosevelt e o Winston Churchill, hoje a população alemã vive a melhor, a maior economia da Europa, o país organizadíssimo. Gente, depois de resolver as 2 questões, as 2 letras C de casa, eu desejo a vocês, impactantes, um grande Enem, uma grande prova, muita calma, agradecendo a direção também pelo espaço, de uma aula diferente, sair dos livros para poder mostrar para vocês, quem diria, o matuto alagoano hoje, ministrando aula aqui direto da Alemanha. E para provar para vocês que o meu coração está com vocês, olha aqui o que eu trouxe de presente e levarei também, não só para sempre o meu coração. Eu sou impacto, eu também sou impactante. Um beijo no coração de vocês, eu amo a todos. E façam um favor, Sejam grandes profissionais, impactantes. Tchau, um abraço, até a próxima.